Seja muito bem-vindo ao nosso canal de oração, um espaço de fé, intercessão e esperança. Hoje, vamos orar juntos com base no Salmo 12, um clamor profundo por socorro e livramento dos justos. Vivemos tempos difíceis, onde a verdade é silenciada, os humildes são oprimidos e os corações estão cansados. Mas há um Deus no céu que ouve, vê e age com poder. O salmista clama: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Salmo 12:1. E é por isso que estamos aqui hoje, para interceder por você. Deixe o seu nome nos comentários ou o nome de alguém que precisa de oração. Estaremos orando por cada pedido, um por um, com amor, com fé e com zelo diante de Deus. Você não está sozinho. Há uma comunidade aqui pronta para lutar em oração com você. Se este canal abençoa a sua vida, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe esta oração com alguém que precisa ser fortalecido. Agora se prepare. Encontre um lugar tranquilo, feche seus olhos e una-se a nós neste clamor por justiça, livramento e intervenção divina, baseado no Salmo 12. Que o Espírito Santo te toque profundamente hoje. Vamos orar? Senhor, Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus Santo e Justo, a Ti elevo o meu clamor neste dia de angústia, neste tempo sombrio em que os fiéis parecem desaparecer da face da terra e a verdade vacila nas ruas. Inclina os Teus ouvidos à minha oração e desce com Teu braço forte para salvar os que confiam no Teu nome. Senhor, salva-nos, socorre-nos com Tua mão poderosa, porque os justos estão sendo esmagados e os íntegros são silenciados. A corrupção se alastra como praga entre os povos. A malícia cresce como erva daninha em campos outrora férteis. Os homens falam com falsidade uns aos outros. Lábios lisonjeiros e corações fingidos dominam as conversas. Cada um busca enganar ao próximo com palavras suaves e intenções cruéis. Ó Deus, até quando verás tudo isso sem intervir? Tu, que conheces os corações e sondas os rins, destrói, ó Senhor, os lábios mentirosos e as línguas arrogantes, aquelas que dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Senhor, eles se exaltam com orgulho, desprezando a humildade dos teus servos. Eles se engrandecem em sua impiedade, pensando que jamais serão punidos. Mas tu, ó justo juiz, não dormes, e em ti está o juízo e a retidão. Olha, Senhor, para os pobres e oprimidos, para os que são injustamente perseguidos e rejeitados pelos que detêm o poder neste mundo. Olha para aqueles que vivem escondidos, escondendo sua fé, temendo por suas vidas. Tu vês cada lágrima derramada em silêncio, cada coração ferido, cada alma que clama em desespero. Tu ouves o gemido dos humildes e não desprezarás o clamor dos quebrantados. Por causa da opressão dos necessitados e do gemido dos aflitos, levanta-te, ó Senhor. Manifesta teu poder, intervém com teu braço estendido, envia o teu livramento do alto, resgata os que são alvo de calúnias, de armadilhas e de perseguições injustas. Tu disseste: agora me levantarei, diz o Senhor, porei a salvo aquele contra quem assopram. Cumpre, ó Deus, essa tua santa palavra, porque as tuas palavras são puras, Senhor. São palavras fiéis e verdadeiras, refinadas como prata pura, 7 vezes purificadas no forno da terra. Em um mundo de engano, as tuas palavras são luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Tu guardarás os teus, ó Senhor. Tu nos preservarás desta geração corrupta para sempre. Embora os ímpios andem por toda parte e a vileza seja exaltada entre os homens, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso escudo e salvação. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, em Ti está a nossa segurança.
Livra-nos, ó Deus, das mãos dos violentos, dos mentirosos, dos corruptos, dos opressores. Livra-nos daqueles que se levantam contra os justos por causa da verdade. Livra-nos dos que planejam o mal nas sombras, dos que usam o poder para calar a justiça. Tu és Deus que ama a justiça e abomina a impiedade. Tu não tomarás o inocente por culpado, nem deixarás o culpado impune para sempre. Senhor, ergue teu estandarte de justiça sobre a terra, que a tua verdade corra velozmente como um rio caudaloso, que o teu espírito sopre nos corações endurecidos, quebrando o orgulho dos ímpios e despertando a compaixão entre os homens, que os fiéis sejam fortalecidos e os fracos renovados, que os oprimidos encontrem livramento e os injustiçados sejam honrados por ti. Venha o teu reino, ó Pai. Reina sobre os governos, sobre os juízes, sobre os poderosos deste mundo. Reina sobre a mídia, sobre as nações, sobre os povos esquecidos. Reina nos lugares onde reina hoje a escuridão. Entra com tua luz, Senhor, e dissipa toda treva. Que a tua justiça brilhe como o sol do meio-dia. Guarda-nos, Senhor, da tentação de retaliar com ódio. Dá-nos um coração limpo e humilde, mas firme na verdade. Que não nos deixemos contaminar pelo sistema corrupto deste século. Ajuda-nos a viver em santidade, mesmo quando tudo à nossa volta parece perdido. Fortalece a fé dos que vacilam, sustenta os que tropeçam, cura os que estão feridos. Que o teu Espírito nos revista com a armadura celestial, com o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ensina-nos a guerrear com oração e intercessão, com louvor e obediência, confiando que o Senhor dos Exércitos peleja por nós. Mesmo que sejamos poucos, Senhor, Tu és por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Tu és o nosso Deus, o nosso libertador. Tu nos chamas pelo nome e dizes: não temas, porque eu sou contigo. Tu nos tomas pela mão direita e dizes: eu te ajudarei. E nós cremos, Senhor. Cremos que os céus ainda estão abertos para aqueles que te buscam com sinceridade. Não permitas que os justos sejam confundidos. Não deixes que os corações puros sejam devorados pelos ímpios. Não consintas que os planos dos corruptos prevaleçam. Manifesta o teu juízo, Senhor. Semeia temor nos corações dos arrogantes. Que todos saibam que há um Deus nos céus que julga a terra. Exaltado seja o teu nome, ó Deus de justiça e misericórdia. Glorificado seja o teu nome entre os povos. Que todos vejam tua mão estendida e saibam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tu és a rocha dos séculos, a esperança dos aflitos, o socorro bem presente na angústia. Tu és o Deus que salva. Estamos diante de ti como vasos quebrados, clamando por restauração, como sentinelas cansadas pela longa noite, esperando a aurora da tua intervenção. Que a tua presença se manifeste sobre as nações como um fogo que consome o mal e purifica o que é santo. Senhor, ergue-te como nos dias antigos, quando estendeste o braço e fizeste o mar recuar. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A tua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o teu ouvido surdo para que não possa ouvir. Que os céus se rasguem e desça o teu espírito sobre esta geração, como nos dias de Pentecostes. Derrama poder sobre os teus filhos e filhas para que profetizem, sonhem e se levantem como guerreiros da luz em meio às trevas. Lembra-te dos pequeninos, ó Senhor. Eles crescem em um mundo confuso, cercados por mentiras disfarçadas de verdade. Protege a mente e o coração das crianças e adolescentes. Dá sabedoria aos pais e líderes espirituais para ensinar com discernimento e amor. Que os jovens não sejam levados pelo vento das ideologias humanas, mas firmados na rocha da tua palavra imutável.
Senhor, não permitas que o engano continue sendo celebrado. Os perversos têm voz nos lugares altos, os malfeitores são aplaudidos e o justo é desprezado. Vemos a maldade sendo promovida como liberdade e a verdade sendo ridicularizada como intolerância. Ó Deus, levanta uma geração que ama a justiça mais do que os aplausos dos homens. Uma geração que prefere o favor dos céus ao reconhecimento do mundo. Purifica a tua igreja, Senhor. Começa por nós, teus filhos. Sonda os nossos corações. Livra-nos da hipocrisia, da vaidade espiritual, do amor ao mundo. Desperta os líderes espirituais para que preguem não com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração do Espírito e de poder. Que os púlpitos sejam restaurados em reverência, santidade e temor do Senhor. Onde houver divisão, traz reconciliação. Onde houver frieza, acende o fogo do primeiro amor. Onde houver escândalos e escárnio, traz arrependimento profundo. Levanta vozes proféticas que não se dobram diante de reis, que não se vendem por aplausos, mas que se ajoelham apenas diante do teu trono. Ó Deus, cobre com teu sangue aqueles que estão em territórios hostis, onde teu nome é proibido, onde teus filhos são perseguidos. Dá ousadia aos que anunciam o teu reino nas sombras. Sustenta com coragem os missionários em terras distantes. Que os céus se abram sobre o norte da África, sobre o Oriente Médio, sobre os confins da Ásia, sobre as ilhas esquecidas e aldeias escondidas. Que teu nome seja glorificado em toda tribo, povo, língua e nação. E nós, aqui onde estamos, não permitas que sejamos mornos. Não permitas que o conforto nos cale. Não permitas que o medo nos paralise. Que a compaixão nos mova. Que a intercessão nos queime por dentro. Que o clamor dos oprimidos nos desperte pela madrugada. Que sejamos voz para os que não têm voz, mãos para os que não têm força, consolo para os que sofrem. Deus Santo, olha para os que são perseguidos por serem justos, para os que são excluídos por proclamarem a verdade, para os que são caluniados por não negociarem sua fé. Lembra-te de cada lágrima, de cada renúncia, de cada ato de fidelidade. Fortalece-os como fortaleceste Daniel na cova, como fortaleceste José no cárcere, como fortaleceste Paulo no naufrágio. Tu és fiel. Ergue um povo que ama a verdade, ainda que custe o prestígio, que ama a justiça, ainda que seja rejeitado, que ama a tua presença mais do que ama a própria vida, que não negocia princípios, que não dobra os joelhos diante de sistemas corrompidos, mas permanece firme como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas. E quando os dias forem difíceis, quando a opressão parecer sufocar, quando o mundo parecer escurecer de vez, dá-nos o dom da perseverança. Ensina-nos a esperar em silêncio pela salvação que vem do Senhor. Ensina-nos a confiar na Tua palavra, que é mais sólida que os montes e mais firme que os céus. Sim, Senhor, guarda-nos de geração em geração. Que nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam firmes na fé. Que mesmo que não vejamos com nossos olhos, saibamos que o Senhor está construindo algo eterno. Tu és o Deus que trabalha no silêncio. E mesmo quando os ímpios prosperam, o teu plano nunca falha. Em ti confiamos, ó Senhor. Ainda que as palavras dos homens sejam como vento, as tuas promessas são como âncora segura para a alma. Tu disseste que guardarás os teus, e nós cremos. Cremos que o teu braço está estendido, que o teu espírito se move, que os teus anjos ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Altíssimo, Senhor dos céus e da terra, a ti entregamos nossas palavras, nossos clamores e nossas lágrimas. Tu és aquele que habita nas alturas, mas também estás com o contrito e o quebrantado de coração. Ouve, ó Deus,
o som que não sai dos lábios, mas que grita no íntimo da alma. Ouve o silêncio dos justos que esperam em ti. Neste tempo em que os valores estão sendo invertidos, clamamos pela tua intervenção nas famílias, fundamento de toda a sociedade. Restaura os lares, cura os relacionamentos entre pais e filhos, entre esposos e esposas. Rompe o ciclo de abandono, violência e frieza. Levanta homens e mulheres de Deus que sejam colunas da fé em seus lares, sustentando os filhos com oração e ensino da tua palavra. Fortalece os casamentos, fortalece os vínculos, fortalece o amor. Intercedemos também pelos educadores e escolas, Senhor. Toca os professores que lutam em meio à indiferença, ao desrespeito e à falta de estrutura. Que sejam mensageiros da sabedoria e não apenas transmissores de conteúdo. Guarda as escolas da corrupção ideológica e das influências destrutivas. Que nelas haja espaço para valores eternos e para o florescer da verdade. Lembramo-nos também dos órfãos, viúvas, refugiados e marginalizados. São tantos os esquecidos pelos homens, mas jamais esquecidos por ti. Visita-os com tua compaixão. Usa a tua igreja como instrumento vivo de consolo, de socorro, de justiça. Que possamos ser resposta ao clamor deles com ações concretas e generosas. Senhor, clamo por aqueles que ocupam lugares de autoridade e liderança, sejam políticos, juízes, legisladores, empresários, professores, líderes religiosos ou comunitários. Constrange os corações com temor e verdade. Que os que governam o façam com senso de responsabilidade diante de ti. Que os corações endurecidos se rendam ao teu governo. Onde houver corrupção, que haja juízo. Onde houver sinceridade, que haja sabedoria celestial. Lembra-te também da igreja perseguida, Senhor. Aqueles que arriscam suas vidas apenas para carregar um trecho da Escritura, para sussurrar um hino, para se reunir às escondidas. Que a tua força os revigore, que as prisões se encham da tua glória, que os campos de trabalhos forçados se tornem lugares de avivamento, que as lágrimas derramadas por amor ao teu nome sejam colhidas como sementes de um grande avivamento. E clamo, meu Deus, por um avivamento genuíno, não um movimento de emoção passageira, mas uma visitação profunda do teu Espírito. Começa em nós, nos nossos corações, nos nossos quartos, nos nossos joelhos, nas nossas madrugadas. Que a tua santidade volte a ser prioridade em nossas vidas. Que a cruz volte a ocupar o centro do nosso altar. Que o arrependimento volte a ser buscado com sinceridade e que o teu nome volte a ser temido e amado com fervor. Não permita, Senhor, que nos acostumemos à impiedade, que não nos tornemos insensíveis ao sofrimento, que não deixemos o mal crescer diante de nós sem reagir com oração e ação. Faz-nos sentinelas do teu reino. Dá-nos olhos espirituais para discernir os tempos e corações dispostos a obedecer, mesmo quando custar. E se formos poucos, que sejamos fiéis. Se formos perseguidos, que sejamos perseverantes. Se formos provados, que sejamos aprovados. Porque a nossa esperança não está neste mundo, mas na eternidade. E ainda que os ímpios pareçam prosperar, nós cremos na promessa. Os mansos herdarão a terra. Tu és o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age. Por isso, Senhor, mesmo em meio à aparente vitória dos ímpios, declaramos com fé: Tu reinas, Tu és o Deus dos justos, o juiz de toda a terra, o Pai dos que esperam em Ti. E diante de tudo isso, consagramos a Ti nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, molda-nos, envia-nos, santifica-nos, que sejamos sal em meio à corrupção e luz em meio às trevas. Que sejamos voz profética, ecoando teus decretos em meio ao barulho das mentiras. Que sejamos um povo separado, consagrado e inabalável.
Senhor, mesmo quando as vozes do mundo tentam calar a verdade, nós escolhemos ouvir a tua voz. Mesmo quando o caos grita, nós escolhemos o silêncio da adoração. Mesmo quando os ventos da iniquidade sopram fortes, escolhemos fincar nossas raízes ainda mais fundo em ti, rocha inabalável. Pai, guarda-nos da vaidade da nossa própria justiça e reveste-nos da justiça de Cristo. Que jamais confiemos em nossos próprios méritos, mas sempre na graça poderosa que flui da cruz. Que vivamos não para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E quando os dias forem maus, ajuda-nos a lembrar: Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso escudo, Tu és o Deus que salva e sustenta. Tu és fiel em todas as Tuas promessas e justo em todos os Teus caminhos. Nós confiamos em Ti. Senhor, sustenta os intercessores, aqueles que se colocam na brecha, que choram entre o altar e o templo, clamando por misericórdia. Fortalece os joelhos cansados e unge os lábios com oração fervorosa. Que o fogo do céu jamais se apague nos corações que oram. E que cada pessoa que se unir em oração conosco sinta Tua presença viva, seja renovada pelo Teu Espírito e encontre refúgio sob Tuas asas. Que ninguém ore sozinho, que ninguém caminhe sozinho, que ninguém lute sem saber que há uma família espiritual orando junto. Senhor, agradecemos por cada vida que chegou até aqui nesta oração. Tu sabes de cada necessidade, cada lágrima, cada súplica oculta. Visita-os com poder, com conforto, com milagres, com livramentos, e que cada um saiba que este canal não é apenas um lugar de palavras, mas um altar de fé, onde Teu nome é exaltado e corações são restaurados. E por isso, com humildade e alegria, convidamos você que está conosco agora. Inscreva-se no nosso canal de oração. Este é um espaço onde oramos juntos, onde fortalecemos uns aos outros na fé, onde ouvimos a palavra e onde colocamos nossos pedidos diante de Deus em unidade. Cada clique, cada comentário, cada oração compartilhada é uma semente plantada no reino. Junte-se a nós. Seja parte desse mover de intercessão. Deus quer usar a sua vida. Deus quer falar com você. Deus quer te renovar. Ative as notificações, curta, compartilhe com quem precisa de uma palavra de fé e caminhe conosco nessa jornada de oração. Aqui, você nunca estará sozinho. Somos um só corpo, uma só fé, um só propósito. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te conceda paz. Que a tua vida seja um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Em nome de Jesus, amém.